Olá, meu nome é Camila Martins do Amaral, sou acadêmica de farmácia da PUC-PR e venho apresentar meu estudo de iniciação científica. Esse estudo se voltou na incidência de intoxicação por medicamentos nos municípios da região norte e central do Paraná em um período de 10 anos, que foi orientado pelo professor Sérgio Fontoura e financiado pela Fundação Araucária. A intoxicação medicamentosa ela pode decorrer do uso de doses elevadas de medicamentos administrados por uma determinada via, sendo capaz de se manifestar produzindo efeitos clínicos de leves a grave. A intoxicação ela é desencadeada pelo desequilíbrio da homeostasia provocado pela interação entre um agente químico e um sistema biológico. Epidemiologicamente, as intoxicações incidentais acometem anualmente cerca de 1,5 a 3% da população mundial. Inclusive, no ranking de agentes causadores de intoxicação no Brasil, os medicamentos, eles ocupam a primeira posição desde 1994 e esses aspectos eles só refletem a realidade brasileira, na qual o uso indiscriminado, automedicação, erro de administração, dificuldade de atendimento e acesso aos serviços de saúde pública acabam incentivando essa prática. Diante desse cenário, esse trabalho objetivou determinar a incidência de intoxicação medicamentosa de acordo com o sexo e faixa etária, avaliando também o desfecho, que seria referente à cura e óbito desses casos. Para comparações com outras regiões, o número absoluto de intoxicação foi convertido em número de casos por 100 mil habitantes. A técnica de pesquisa empregada foi realizada em duas etapas. A primeira etapa, constituída pela revisão literária, a qual demonstrou que os medicamentos são os principais agentes envolvidos em intoxicações em várias partes do mundo, e a segunda etapa foi realizado um levantamento das intoxicações ocorridas no período de 10 anos, de 2012 a 2021, nos municípios da região norte e central do Paraná, na base de dados do Sistema de Informação em Agravos de Notificação, o SINAM, através do sítio eletrônico do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde, DataSUS, de acordo com as variáveis sexo, faixa etária e desfecho. Ademais, foram computados somente os municípios com pelo menos 10 casos de intoxicação no período. Todos os dados recolhidos foram compilados em planilhas no Excel e os dados foram estatisticamente analisados na plataforma Biostat 5.0. No período de 10 anos, foram notificadas na região norte e central do Paraná 14.188 casos de intoxicação, ou seja, 697 intoxicações por 100 mil habitantes. Então, pode-se observar aqui da tabela que a incidência mais elevada foi percebida no município de Floresta, com 1.167 casos por 100 mil habitantes, e também mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes foram observados também no município de Maringá, Tamandará e Jandaia do Sul. A maior parte das intoxicações ocorreu na faixa etária de 20 a 39 anos, com 5.939 casos, ou seja, 42%, e também foi mais comum na população feminina, que representou 70,49% dos casos. Foi observado que na faixa de 60 a 69 anos, de 2020 a 2021, aumentou a frequência comparado aos outros anos, porque nesses anos teve uma média de 2,24%, em comparação aos outros anos, que foi uma média de 1,75%. Porém, precisa de mais estudos para analisar se realmente foi um evento pontual ou se trata de uma tendência. Aqui dos 14.140 casos notificados, 13.431 casos, ou seja, 94,99%, evoluíram para melhor ou cura, e dos 93 casos, ou seja, 0,66%, evoluíram para óbito. Os municípios que mais apresentaram óbitos foram Lupianópolis, Califórnia, Santa Fé, Mandaguari e Rolândia. Por outro lado, 13 municípios não registraram óbitos, e dentre eles estão aqueles com menores números de casos de intoxicação, que foram Alvorada do Sul, Bom Sucesso, Guaraci, Itambé, Marilândia do Sul, Porecatu, Rio Bom e Salmodia. No entanto, 616 notificações, o desfecho não foi conhecido, foi dado como ignorado ou informação em branco, e esse problema foi mais frequente nos municípios de Cambé, Guaraci, Jagupitã e Tamandará. Com exceção de Cambé, o problema foi registrado com maior frequência em municípios menores, talvez devido à falta de estrutura de informação das unidades de saúde dessas localidades. Sendo assim, o atual estudo evidencia que o cenário observado na região norte central do Paraná é o mesmo que no resto do país, no qual o medicamento é o principal agente tóxico envolvido em casos de intoxicação exógenas, demonstrando que este é um problema grave de saúde pública a ser enfrentado, comprovando dessa forma a necessidade de uma participação multiprofissional no incentivo do uso racional de medicamentos através da implementação e elaboração de projetos preventivos mais eficazes que protejam e promovam a saúde de forma continuada. Os dados demonstrados
Os dados demonstram que mulheres, jovens e adultos são mais favoráveis a esse tipo de agravo, indicando a necessidade de uma medida direcionada a esse grupo. Por fim, deixo meu contato caso eu queira tirar alguma dúvida ou maior interesse em ver meu trabalho completo. Muito obrigada pela atenção.